Alô pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 25 de abril de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Armadilha mortal em Kupiansk, né? Os russos estão encurralados em Kupiansk. Na realidade, é um grupo que não é muito grande, ele acabou se escondendo na cidade de Kupiansk, numa localidade, já vamos ver a localidade, dentro da cidade, e está cercado pelas tropas ucranianas, está lá no porão, né? Então nós vamos trazer nesse vídeo detalhes táticos de soldados russos que estão literalmente enterrados, como eu chamei de enterrados, mas eles estão lá, no fundo de um porão de hospital, estão lá, não podem sair. A Rússia tentou mandar para eles uma logística via drones. Os ucranianos estavam esperando e eles pegaram a logística. Devem ter ficado dando risada dos russos que estão lá. Então, na realidade, a Ucrânia está esperando que eles vão se render, porque não tem mais saída. Se eles saírem atirando, vão ser abatidos. Então, a Ucrânia também está esperando o momento da rendição dos russos. Essa era a posição hoje. Pode ser que durante o dia de hoje eles se rendam ou vá mais alguns dias, não se sabe. Além desse cerco dramático que está acontecendo ali no Nordeste, no norte da Ucrânia, Kupiansk, que fica na província de Kharkiv, mostramos como a Ucrânia revolucionou a caça aos drones Shahed, transformando aviões de transporte em verdadeiras naves-mães de interceptação. Entenda porque a logística do Kremlin está entrando em colapso diante da inteligência ucraniana. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Peço a todos, inclusive quem não é inscrito, dê um like, inscreva-se, dê um like, ative o sininho. Aqui também faça seus comentários e é importante o compartilhamento das informações do vídeo. Aqui, tenha certeza que você vai ver aqui, a mídia comum não mostra, né? Raramente. E talvez aqui no Brasil acho que nem raramente. Então, vale a pena você se inscrever, dê um like, compartilhe. As pessoas vão ver coisas que não é comum, o que nós mostramos aqui, falamos para vocês, os outros normalmente não fazem. A armadilha mortal, então, em Kupiansk, os russos estão lá encurralados. A frente de batalha na província de Kharkiv acaba de registrar um cenário de desespero absoluto para as tropas russas. Cerca de aproximadamente 20 soldados russos encontram-se atualmente isolados e completamente incapazes de realizar qualquer operação ativa na cidade estratégica de Kupiansk. De acordo com especialistas militares de campo, esses homens estão essencialmente abrigados no porão do que restou de um antigo prédio hospitalar. Eu digo restou porque ele virou escombros com os bombardeios feitos pela Rússia, né? Eles não representam mais uma ameaça imediata, pois estão cercados pelas forças ucranianas e não possuem rotas de fuga ou suprimentos. Quer dizer, eles não conseguem sair daquela edificação, daqueles escombros. Então, como é escombros, se eles ficarem na parte de cima, eles vão ser alvos fáceis dos ucranianos. Então, eles se esconderam no porão e estão lá, e os ucranianos sabem que eles estão no porão. Eles até conversaram já, né? Mas os russos dizem que não querem sair, mas acredito que vão sair porque não está chegando, vamos dizer, o básico, comida. E a munição acaba ficando limitada. Então, ou eles se entregam ou morrem. E a Ucrânia não quer abrir o porão para entrar lá, vai deixar eles passar fome e aí eles vão... Os ucranianos acham que eles vão se entregar em poucos dias, né, quando não vem mais comida, senão vão morrer de inanição. A expectativa das unidades ucranianas na linha de frente é que a rendição total desse grupo ocorra a qualquer momento. É o que as tropas ucranianas na superfície estão esperando, conforme o cansaço e a fome se instalam. Esse cerco localizado é o resultado direto de uma contraofensiva precisa das Forças Armadas da Ucrânia, que alterou a situação tática na região, né, fora da cidade. E esse grupo que ele estava se dirigindo para a infiltração, acabou ficando para trás. Ele não notou que as tropas deles recuaram e entrou na cidade, mas os ucranianos estavam olhando eles, estavam sabendo, tanto que eles descobriram rapidamente onde eles se alojaram, que é nesse antigo hospital. Recentemente, o exército russo tentou lançar 3 ataques desesperados, né? E não conseguiu, em Novoplatonivka e Podolil, visando aliviar a pressão em seus flancos. No entanto, essas tentativas de intensificar as operações de combate apenas resultaram em mais perdas humanas. O problema, por que sempre dá mais perdas?
Eles estão vindo com muita sede ao pote, sem terem uma cobertura, mandam os coitados dos recrutas, gente jovem, tudo de peito aberto, né? Lá com um fuzil na mão e pouca munição, vão lá e matem os ucranianos, conquistem a posição. Isso não vai acontecer. A Ucrânia está lutando uma guerra tecnológica. Os soldados ucranianos são pouco expostos. Tem baixa? Tem. Mas a tendência é ter mais. Menos, cada vez menos, né? Então é muito difícil. Vocês lembram, eu me esqueci de falar ontem, quando eu falei dos combates dos brasileiros, quem assistiu no vídeo de ontem sobre os brasileiros, os russos tiveram um montão de baixa. Mas os ucranianos, eles iam com drones deles mesmos. E a unidade de brasileiros também, né? Eles mesmo operavam os drones deles, então, e observavam ali no laptop, um drone observava, tinha um drone de reconhecimento, e vinha outros FPV que eliminavam os russos nos escombros ali na região de Pokrovsk, né? E quantas baixas brasileiras houve que eu relatei? Zero, não teve baixas. Então é assim, o russo está morrendo muito mais. Na região de Pokrovsk é 27 baixas para um ucraniano. E a cidade de Kupiansk é um ponto focal nessa guerra, que virou uma guerra de atrito, né? E possui uma importância logística que não pode ser ignorada. Ela serve como um centro vital de transportes e abastecimento, servia, né? Mas os russos querem pegar para retomar isso, para a logística das tropas deles, né? E essa logística os ucranianos ainda usam na parte leste do rio Oskil, né? Que os ucranianos detêm o controle da parte leste, e a parte oeste está com os russos. Além disso, o controle ucraniano sobre Kupiansk representa uma ameaça constante à logística russa na região, inclusive na região, porque ele é vizinho, ali perto, na província ocupada de Luhansk. E dali a Ucrânia consegue mandar mísseis, mandar drones, não é longe, né? A cidade está situada a apenas 40 quilômetros da rodovia Belgorod-Sviatovo, uma artéria essencial usada pelas tropas invasoras para movimentar reforços. E, seguidamente, os transportes dele, com logística ou outros, têm sido atacados pelos ucranianos. Então, eles querem tomar de qualquer jeito Kupiansk por causa disso. Mas eles não têm condição, eles não têm tática, eles não têm técnica e não têm tecnologia. O comando russo, percebendo a falha de seus ataques frontais, tentou métodos de infiltração dignos de filmes de espionagem para retomar o controle. Relatos confirmam que os soldados russos tentaram atravessar o rio a nado, utilizando até tubulações de gás, mas isso é só em filme de espionagem que dá certo, né? O 007 nunca entrou numa tubulação dessas, né? E que estavam tentando assim, entrar furtivamente na área urbana de Kupiansk e de algumas outras vilas ali. Essas táticas de infiltração, que eles chamam de secretas da própria Rússia, já vistas anteriormente em Avdiivka, mostram que o nível de desespero de um exército que não consegue vencer em campo aberto. Contudo, a vigilância ucraniana é implacável e esses pequenos grupos acabam isolados em porões, sem qualquer apoio de artilharia ou blindados. Enquanto os invasores se escondem em esgotos, a Ucrânia demonstra um vigor intelectual impressionante na defesa de seu espaço aéreo. Sabe que às vezes para o olho humano é difícil de detectar. E o que a Ucrânia usa hoje para detectar se eles estão entrando no tubo ou não são drones de reconhecimento. Porque a olho nu é difícil. E você tem que estar muito próximo, às vezes, para identificar. Mas o drone fica aí a uma altitude grande, de uns 5 mil metros, 3 mil metros, que também você não pode ver a olho nu no céu. E eles conseguem detectar quando os caras estão entrando no tubo, vão sair, a Ucrânia já se prepara e fica vendo isso antes. A Ucrânia está melhor tecnologicamente nessa parte. Uma nova estratégia revolucionária está sendo preparada para aniquilar drones russos Shahed, de fabricação iraniana, que aterrorizam as cidades ucranianas. O exército ucraniano começou a utilizar aeronaves AN-28, são aviões Antonov, de transportes, reconfiguradas como autênticas plataformas de lançamento aéreo para drones interceptores, ou seja, o avião levanta voo com outros drones, e ali fica uma plataforma, e se aproxima mais das posições para dar um tiro mais certeiro e lança os drones contra as posições russas. E esse AN-28 ele é equipado com pontos de fixação externos sob as asas, permitindo que o transporte de até 6 drones de interceptação. Então eles vão e interceptam os drones Shahed. Então esse avião leva isso. Esses pequenos drones conhecidos como P-1 SUN são lançados em pleno voo
e guiados em direção aos alvos russos com precisão cirúrgica. É uma coisa que a Ucrânia já testou, deu certo e está fazendo, produzindo em escala. Ao utilizar uma aeronave como base, a Ucrânia reduz drasticamente o tempo de resposta e melhora a capacidade de perseguição contra os drones inimigos. Eu achei isso genial. São aviões antigos, inclusive, né? Esses são Antonov antigos e eram fabricados na Ucrânia. A fábrica da Antonov era na Ucrânia. Os russos agora que estão fabricando, fizeram uma fábrica para eles, é um nome ainda da era soviética, mas eles eram fabricados na Ucrânia. Esta solução é uma resposta brilhante ao desequilíbrio de custos que marca esta guerra tecnológica moderna. Enquanto um míssil Patriot custa milhões de dólares para dar um disparo, a interceptação com drones de baixo custo preserva os recursos estratégicos da Ucrânia. O uso do Antonov, AN-28, em missões noturnas, envolve tripulações de voluntários civis e militares trabalhando em sincronia para limpar os céus. Operadores em terra guiam a aeronave para as zonas de calor, onde a tripulação busca visualmente os alvos em condições de baixa luminosidade. A criatividade ucraniana transformou aviões de transporte antigos em caçadores de alta tecnologia, uma adaptação que a Rússia jamais previu. O esforço contínuo da Ucrânia para criar defesas acessíveis é o que garante a continuidade da resistência contra as ondas de ataques kamikazes do Shahed em território ucraniano. A superioridade ucraniana não está apenas no campo de batalha terrestre, mas na capacidade de inovar sob pressão constante. Cada drone Shahed derrubado por essa nova tecnologia representa uma economia colossal de vidas civis, salva nas cidades ucranianas. Em Kupiansk, a presença do presidente Volodymyr Zelensky em visitas de inspeção que ele continua fazendo reforça o valor estratégico da vitória dos ucranianos. A Ucrânia mantém o controle absoluto da logística local, frustrando todos os planos do Kremlin e do seu ditador de restabelecer uma linha de suprimento estável para a Rússia. A situação está tensa, ali está muito tensa, mas a iniciativa continua nas mãos dos ucranianos, que estão levando vantagem ali naquela região também. Em todo o teatro de operações está prevalecendo a Ucrânia. E o destino dos russos ali no porão do hospital, de um antigo hospital, é um reflexo do destino de toda a invasão. Isolamento, ineficácia e a rendição inevitável diante das forças ucranianas. Para concluirmos, a Ucrânia continua provando que tem capacidade. O cerco em Kupiansk e a inovação aeroespacial, principalmente dos Antonov, AN-28, mostra um país que se adapta, evolui e vence. Enquanto a Rússia se esconde em porões, a Ucrânia domina os céus e as mentes, pavimentando o caminho para a retomada definitiva de cada centímetro do seu território. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Deem um like, compartilhem, façam seus comentários. E inscrevam-se. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.